Recurso contra decisão absolutória. Vocês sabem, imagino que saibam, que está sendo discutido nesse momento no Brasil, nos tribunais superiores, em abril do ano de 2023, quando gravo essa aula, ainda sem uma conclusão definitiva. Se após aquela reforma operada no ano de 2008 no Código de Processo Penal, em que houve uma grande reforma procedimental, inclusive do procedimento do júri, com a inserção daquele quesito mais genérico, o jurado absolve o réu, a resposta positiva a esse quesito, se o jurado absolve e não conhecemos a motivação, se o Ministério Público pode ou não interpor recurso de apelação contra essa decisão, apontando que ela é, por exemplo, manifestamente contrária à prova dos autos. O cenário hoje nos tribunais superiores está bastante dividido e por isso imagino que em breve o plenário do STF irá se pronunciar sobre essa questão. Enquanto o plenário do STF não se pronuncia, vejamos um pouco do conhecimento do direito internacional dos direitos humanos a respeito dessa questão. Iniciemos compreendendo que o artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção Americana, estabelece o seguinte, e inclusive isso está grifado na tela: toda pessoa acusada de delito. Se vocês lerem o dispositivo anterior, o parágrafo anterior, que é o artigo 8º, parágrafo 1º, que estabelece outras garantias, imparcialidade, prazo razoável, lá não existe essa expressão toda pessoa acusada de um delito, mas sim toda pessoa. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Letra H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. A partir desse dispositivo, nós temos a seguinte questão. Estamos diante de uma garantia unilateral, que de fato é somente de toda pessoa acusada de um crime, ou seja, do réu, da defesa. Ou esse direito a recurso contra, no caso, uma sentença absolutória, o direito ao recurso no processo penal teria natureza bilateral. E por isso também seria uma garantia da acusação, da vítima, do Ministério Público. Na Corte Interamericana, este assunto contou com uma discussão inicialmente no âmbito da Comissão Interamericana, naquele leading case do sistema interamericano sobre procedimento do júri. Aliás, um caso posterior a ele, o leading case foi o caso VRP, VPC e outros contra a Nicarágua. E depois nós tivemos um outro caso, que é o caso Rocha Azanha, também contra a Nicarágua. A Comissão Interamericana, e não a Corte, a Comissão Interamericana entende o seguinte, está aí na tela para vocês. Em relação ao direito das vítimas e de seus familiares de serem ouvidas suficiente e adequadamente no processo penal, a Comissão Interamericana observa que a legislação nicaragüense estabelece a impossibilidade de apelar do veredito do Tribunal de Jurados, de modo, portanto, que o procedimento não oferece as garantias suficientes para escrutinar tal decisão e assegurar que ela não seja arbitrária, nem violatória dos direitos, as garantias judiciais e a proteção judicial dessas pessoas. Vejam só, para que possamos caminhar em camadas de conhecimento, no entendimento da Comissão Interamericana, e não da Corte ainda. A comissão entende que uma legislação processual penal que impossibilite o recurso da acusação contra uma decisão absolutória dos jurados é uma decisão arbitrária. Essa é uma categoria trabalhada na doutrina estrangeira, as decisões ou sentenças arbitrárias. Para a Comissão Interamericana, repito, uma decisão dos jurados que não seja passível de recurso, aqui no caso uma decisão absolutória, é uma decisão arbitrária. Vamos prosseguir com mais alguns pontos envolvendo esse assunto. Alguns autores adotam, e esse é um entendimento minoritário na doutrina, mas alguns autores adotam
com ou sem exceções, com ou sem algumas concessões. O entendimento de que a acusação não pode recorrer da sentença absolutória. Imagino que para muitos de vocês isso possa causar um espanto, um choque. Ora, eu nunca li nada nesse sentido. Isso quase que não se discute no Brasil. Não é evidente, não é muito óbvio que o Ministério Público, até o assistente de acusação à vítima, tem recurso contra uma sentença, no caso absolutória. Isso simplesmente não é uma, digamos, obviedade para toda a doutrina. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o grande professor Geraldo Prado, entre outros autores, doutrina minoritária, sim, que sustenta a impossibilidade de recurso da acusação contra a sentença absolutória. No estrangeiro, nós temos, por exemplo, também entre outros, a doutrina do saudoso professor argentino, um dos maiores processualistas penais do mundo, que é o Julio Mayer, que também sustentava a impossibilidade do recurso da acusação. Fundamento principal dessa doutrina, insisto, minoritária, violação da proibição do bis in idem. Já que, quando há um recurso da acusação contra uma sentença absolutória, o réu estaria sendo julgado duas vezes pelo mesmo fato. E vejam só, em alguns países do mundo, imagino que em vários países do mundo, se não me falha a memória, o Ministério Público realmente não tem a possibilidade de recorrer de uma decisão absolutória, principalmente no âmbito do tribunal do júri. É assim que funciona, por exemplo, em vários estados dos Estados Unidos da América, em que o Ministério Público, a acusação, não pode recorrer de uma decisão absolutória. Voltemos aqui para a tela. Já vimos, o artigo 8º, parágrafo 2º, letra H da Convenção Americana, refere-se apenas a toda pessoa acusada de crime. Não menciona a vítima de um crime. Avancemos para uma terceira conclusão, que é o meu raciocínio. A previsão do duplo grau de jurisdição para acusação no processo penal interno, como temos, por exemplo, no Brasil, não se revela inconvencional e pode, inclusive, estar em conformidade com o direito à proteção judicial, previsto no artigo 25 da Convenção Americana, muito embora seja oportuno esclarecer que a Corte Interamericana já interpretou esse dispositivo e emitiu um entendimento no sentido de que ele não contempla a matéria penal, mas sim trabalha implicitamente a instituição do recurso de amparo ou do mandado de segurança que temos no Brasil. Neste sentido, é a opinião consultiva número 8 de 1987 da Corte Interamericana. Vejam só, o fato, para ficar muito claro, o fato de a Convenção Americana estabelecer que somente existe recurso para a defesa, para toda pessoa acusada de um crime, não significa que o legislador nacional possa ampliar essa garantia para a acusação, para o Ministério Público. Isso não será inconvencional. Não há um dispositivo da Convenção Americana que estabeleça. Está proibido o Estado. Não pode outorgar essa possibilidade recursal ao Ministério Público. E em relação àquele argumento da doutrina que mencionei, sobre a violação do bis in idem, nós temos o seguinte no julgamento do caso Mohamed contra a Argentina. No julgamento do caso Mohamed contra a Argentina, a Defensoria Interamericana, que neste caso prestava assistência jurídica integral para o senhor Oscar Mohamed, vítima deste caso, mas réu de um processo penal interno, a Defensoria Interamericana, numa petição muito bem fundamentada, faz menção à doutrina do Julio Mayer, entre outros autores, sustentando que viola o bis in idem. A Corte Interamericana, porém, afastou esse argumento. A Corte Interamericana, e aqui é importante compreender que, além da doutrina, o entendimento da Corte Interamericana foi este: a Corte Interamericana não aceitou o argumento de violação da garantia da proibição do bis in idem. E isso porque o bis in idem pressupõe uma primeira sentença transitada em julgado. O fato de o Ministério Público recorrer
E o réu ser julgado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, ele não está sendo julgado duas vezes pelo mesmo fato. Já que, de acordo com o entendimento da Corte Interamericana, com o qual, inclusive, estou de acordo, a fase recursal não é um novo processo, não é um novo julgamento, mas apenas e tão somente o desdobramento de um mesmo processo. Por isso, a Corte advertiu no julgamento do caso Mohamed contra a Argentina. O processo penal é um só, através de suas diversas etapas, incluindo os recursos ordinários que sejam interpostos contra a sentença. Naquele caso contra a Nicarágua, aliás, nos dois casos contra a Nicarágua, Rocha Zanha e VRP, VPC e outros, a Corte Interamericana identificou justamente aquele cenário em que ocorreu decisão absolutória por meio do julgamento por jurados. Identificou a argumentação da Comissão Interamericana, no sentido de que aquilo resultaria numa decisão ou sentença arbitrária, e que isso seria inconvencional, mas a Corte Interamericana simplesmente não quis debater o assunto. E o silêncio da Corte Interamericana a mim transmite, posso estar errado? Posso. Mas já estudei tantos casos, e principalmente a forma de decidir da Corte Interamericana, que na minha compreensão, o silêncio da Corte Interamericana, pelo menos até o surgimento de um caso com uma argumentação mais explícita e concreta, o silêncio da Corte Interamericana, a recusa em debater o assunto, a ausência de determinação para que o caso penal na justiça interna da Nicarágua fosse reaberto, esse silêncio indica a admissão, talvez, de uma margem de apreciação nacional para o Estado. No sentido de que Nicarágua ou outros estados da região são vocês, estados, que irão debater internamente se a acusação pode ou não pode recorrer contra uma decisão absolutória do Tribunal do Júri. Não temos, assim, um entendimento ainda expresso da Corte Interamericana, mas o silêncio causa, na minha compreensão, justamente essa resposta. A Corte Interamericana não encampou a argumentação da Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana pediu que aqueles casos penais encerrados fossem reabertos, para que fosse admitido recurso contra a decisão absolutória. A Corte Interamericana não acolheu esse argumento e não determinou a reabertura dos casos. De qualquer forma, anoto finalmente que a Corte Interamericana ainda precisa esclarecer melhor o seu entendimento. Para encerrarmos aqui esse tópico, na minha compreensão, opinião pessoal, eu também não gosto de decisão que seja irrecorrível, ainda que seja para acusação. A decisão irrecorrível me causa um sentimento estranho. Eu tenho uma tendência, então, a concordar com a Comissão Interamericana, no sentido de identificar realmente uma decisão arbitrária. A decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos, seja absolutória ou condenatória, ela deve ser objeto de pelo menos um recurso da acusação ou da defesa. O quesito genérico, os jurados absolvem o réu, dificulta a interposição e principalmente o julgamento desse recurso, dificulta, mas na minha compreensão não impossibilita.